Olá para todos, está começando mais um Momento Saúde Especial Redditor. E hoje vamos falar sobre as principais doenças que infelizmente causam a morte no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares. E para isso temos como convidado o Dr. Rodrigo Sultani. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer o convite de vocês aí para poder falar um pouquinho desse assunto, né? Dessas doenças que são tão relevantes e tão importantes para que a gente traga o conhecimento para todos, né? Para que a gente possa atuar de forma preventiva e não ter o impacto que atualmente hoje a gente sabe que elas causam. Com certeza, doutor. Eu até comecei impactando bastante aqui o nosso papo, né? Porque, de fato, são as principais causas de mortes hoje, né? Não que se você tem uma doença, você vai, de fato, morrer por ela. E até por isso que a gente vai conversar aqui, pra gente falar como o senhor comentou, né? Prevenção, principais cuidados. Mas pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse pra gente quais são essas principais doenças do coração, né? Popularmente falando. O que chama mais atenção e o que tem maior impacto na população, tanto do ponto de vista de evolução para doenças graves, que são as morbidades que a gente chama, e até de mortalidade, são as doenças aterosclerose, basicamente dita, que é a doença cardiovascular, que gera a obstrução dos vasos, tanto cerebrais quanto coronarianos, e que é responsável pelo tão conhecido AVC, o infarto, e que traz as consequências indesejadas de qualquer uma que seja desses eventos agudos que aconteçam com o paciente, né? Bom, o senhor até falou agora dessas principais, né? A gente fala muito de AVC, de infarto. Como que se pode prevenir, principalmente agora, né? O infarto, o AVC, porque são doenças que não todos os casos, mas a pessoa sente e, infelizmente, muitos acabam já falecendo ali na hora. Exato. Eu acho que a grande vantagem da evolução, da tecnologia, da medicina, tanto do ponto de vista de propedêutica armada, que a gente chama, que são os exames complementares, e tanto do conhecimento médico, né? A gente consegue atuar cada vez mais preventivamente do que curativamente em qualquer um desses cenários que sejam, né? Então, daí a grande importância da estrutura, que aí falando de onde eu atuo, né? Que a rede consegue proporcionar para a gente tem praticamente todos os exames que existem, que a gente tem disponível para que a gente possa detectar a aterosclerose ou a manifestação da doença cardiovascular o mais precoce possível. Uma vez isso sendo detectado, a gente consegue agir de forma preventiva, controlando todos aqueles fatores de risco que já são amplamente conhecidos, que são medidas antitabagismo, controle da hipertensão, colesterol, diabetes, combate ao sedentarismo, todas essas medidas para que a gente lá na frente evite o desfecho mais indesejado, que são aqueles que a gente comentou. Bom, doutor, você até comentou agora, né, sobre tabagismo, obesidade, causas que em primeira mão a gente já pensa, né, quando Exato. Alguém, infelizmente, passa por esse tipo de problema. Mas quais são outros fatores também que podem levar a pessoa a ter um infarto, um AVC? Aí, assim, do ponto de vista maior, vamos dizer assim, do impacto epidemiológico maior, esses são os principais fatores de risco e é onde a gente vai focar a nossa atenção. Existem, claro, causas menos frequentes, e aí direcionando mais para a minha área, para a cardiologia, alguma condição que o paciente tenha, uma condição pró-coagulante que a gente chama, que são as trombofilias, que podem gerar entupimento, muito entre aspas esses termos. Seria né? trombose. Exato. Trombose em qualquer lugar do corpo, que a mais conhecida é a embolia pulmonar, né, que todo mundo sempre fala sobre isso, mas pode acontecer e a gente já viu alguns casos desses, vê com certa frequência no hospital, a trombose coronariana ou embolia cerebral também, gerando ou infarto ou AVC, dissecção de coronária, que é quando por qualquer motivo a parede da artéria do coração que a gente tem, que são as coronárias, se rompe,
Do mesmo jeito que a gente tem dissecção de aorta, que é conhecida, pode acontecer nas coronárias também, mas aí acabam sendo casos menos prováveis e que, na grande maioria dos casos, a gente desconfia ou investiga quando a gente já teve o evento agudo e a gente já teve a consequência que a gente não gostaria de ter. Então, acho que esse é o grande pensamento e a grande lição da doença aterosclerótica, né? É uma doença muito grave, muito prevalente, que gera muito dano ao paciente e à saúde pública, mas que a gente, com acompanhamento regular e direcionado, a gente consegue prevenir muita coisa aí com acompanhamento regular. Bom, nesse caso, então, né, por exemplo, o senhor citou aí embolia pulmonar, trombose, são doenças que não são do coração de fato, elas acabam prejudicando o coração. Exatamente. O paciente, como você bem disse, o paciente pode ter essa condição pró-coagulante ou uma trombofilia, que a gente chama, um termo mais técnico, e isso pode gerar embolia em qualquer lugar do corpo que seja. Pode gerar um AVC com uma embolia cerebral, pode gerar um infarto com uma embolia coronariana, pode gerar uma oclusão arterial aguda nos membros. Então, como você bem disse, não é uma doença cardiológica ou cardiovascular. É uma condição sistêmica que eventualmente traz consequências para nós na nossa área. E se, por exemplo, né, o senhor é médico, mas eu não, e eu tô num lugar, alguém começa a passar mal, apresenta alguns sintomas, que sintomas que eu posso ficar ali atenta, que pode ser um AVC, que pode ser um infarto, e o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Acho que, assim, vamos lá, começando pelos sintomas, né? Pensando na parte neurológica e aí do AVC, ou no AVC basicamente, né, que a gente vai ter, os sintomas mais comuns são alterações súbitas de movimentação, de motricidade, motricidade é o termo técnico, desculpa, às vezes é a força do hábito. Por exemplo, o paciente está ali em um lugar público e de repente ele começa a se queixar de uma fraqueza no braço, uma fraqueza na face, uma dificuldade de fala que se instalou de maneira completamente abrupta. Então aí sim, eu acho que o primeiro pensamento tem que ser um AVC ou um infarto cerebral, né, que nada mais, o AVC é isso. E a primeira conduta sempre chamar SAMU, pedir ajuda, ligar para uma ambulância ou para um centro de referência, porque mesmo nesse cenário, sendo o AVC algo mais imediatista do que o infarto, por exemplo, se a gente conseguir intervir de uma forma muito precoce, a gente consegue fazer com que o paciente tenha quase nenhuma ou nenhuma sequela nesse sentido. Com relação ao infarto, desculpa me alongar muito. Imagina. Basicamente, os sintomas são bem conhecidos também, aquele desconforto na região do tórax, principalmente no centro, irradiação para o braço, às vezes o paciente se queixa de náusea também, não infrequentemente uma dor na mandíbula pode acontecer, pode ser uma dor referida, que a gente chama, concomitante à náusea e uma sensação de falta de ar, que vem junto com essa dor, que é bem importante na maioria dos casos. O senhor até comentou agora, né? Aí dá essa dor no peito, mas são todos os casos que dá essa dor no peito quando é um caso de infarto? Não necessariamente, assim, principalmente quando a gente vê essas manifestações mais atípicas, elas acabam acontecendo ou em pacientes diabéticos, que pela própria doença já tem algum grau de neuropatia, que a gente chama, né? E aí isso acaba alterando a percepção e como ele apresenta o quadro de infarto. E mulheres também têm bastante apresentação atípica. E aí, falando nessa apresentação atípica, o que a gente mais vê é a falta de ar mesmo, a dispneia, usando o termo técnico, né? O paciente está parado ou está fazendo um esforço mínimo e ele começa a notar que ele não consegue, que ele fica ofegante ou que ele falta o fôlego para que ele faça uma atividade comum do dia a dia ou até em repouso mesmo. Ele sente essa falta de ar e não necessariamente, como você disse, com nenhum outro sintoma de dor concomitante. Porque eu lembrei que quando minha avó teve infarto, ela falou que não sentiu dor nenhuma. Tem bastante ela só mulher. Ela só ficou fraca.
Acontece. Se a gente leva para o hospital, ninguém ia imaginar nunca, né? Acontece, então já é sim. um alerta, né? Paciente que chega que eu falei da dor mandibular, tem paciente que chega se queixando de dor na mandíbula, acho que é dor no dente, alguma coisa. A gente faz um eletro ali, daí a importância do especialista na emergência, né, que a gente tem nos nossos hospitais sempre um cardiologista de plantão, quer seja de manhã ou à noite, para direcionar esse raciocínio baseado nos fatores de risco do paciente, enfim. Bom, quando a gente encontra com alguém passando mal também, normalmente são sintomas de desmaio, aquele suor frio, dependendo às vezes uma tremedeira também. Muitas vezes costuma ser uma pressão baixa, algum momento ali específico que a pessoa infelizmente está passando também. Mas quando esse momento também pode ser algo ali que leve a um problema de coração? Isso é uma manifestação, como você disse, super comum. E eu acho que assim, que a gente sempre fala para todo mundo é que a gente sempre tem que pensar no que é mais comum antes, e o mais comum não é o mais grave, né? Graças a Deus. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem que avaliar, ver os sinais vitais naquele momento, no que o paciente está sentindo. Nesse caso que você mencionou, de sudorese, alguma alteração pressórica, é muito importante a gente checar a glicemia capilar, ver se não está com uma hipoglicemia ou alguma coisa, ou uma oscilação pressórica nesses dias mais quentes que a gente vem vivendo. E aí acho que o grande sinal de alarme, assim, é se tiver alguma alteração de fato de sinal vital. Teve alguma alteração de sinal vital? De suma importância direcionar esse paciente para um atendimento de saúde, quer seja para uma unidade básica ou para um hospital com mais recursos, para que a gente possa, de fato, lançar a mão de algum exame complementar, por mais simples que seja, um simples eletro aí direcionando para a conversa que a gente está tendo, para ver se o paciente, eventualmente, isso não é uma apresentação atípica de um infarto, para que a gente possa detectar isso o quanto antes. Até mesmo uma coisa que vem acontecendo muito hoje em dia é as pessoas terem crise de ansiedade. E no momento que as pessoas estão tendo uma crise de ansiedade, ela acha que ela está infartando, né? Começa a sentir falta de ar, começa a sentir dor. Como que pode diferenciar isso naquele momento? Ou não tem como? Porque é muito parecido, né? Isso é super comum, tá? Como você bem disse, assim, tanto no cenário da emergência, quanto no cenário ambulatorial, pode sim simular os mesmos sintomas, ter a mesma apresentação e com a rotina que todos nós vemos tendo, desculpa, a gente acaba se sobrecarregando de alguma forma e às vezes a gente somatiza essa sobrecarga que a gente tem, né? Respondendo sua pergunta, não, na hora não dá para saber. O que eu falo para os pacientes, nesse cenário, quando você desconfia de algo que é potencialmente mais grave, você tem que pensar que é o mais grave, porque é aquilo que vai trazer uma consequência indesejada para você. Então, pode ser uma ansiedade? Pode ser algum quadro cardiovascular, um infarto? Pode também. Então, vamos primeiro, antes de qualquer coisa, antes de atribuir tudo isso à ansiedade, descartar a causa orgânica, ter certeza de que aquilo não é uma isquemia miocárdica, enfim, ou um infarto, para que a gente possa aí sim ficar tranquilo e direcionar isso para uma causa menos grave. Melhor é socorrer a pessoa primeiro. Exato, né? eu acho que é sempre... E no consultório, assim, quando a gente recebe isso com bastante frequência, é o que eu tinha dito anteriormente, o raciocínio é o mesmo. Tem sintoma? Tenho. Doutor, mas eu sou ansiosa, não pode ser ansiedade, ou ansioso, claro, não pode ser ansiedade? Pode, mas vamos ter certeza de que não tem nada por trás disso para todo mundo ficar tranquilo. Acho que o raciocínio é esse. Bom, doutora, a gente comentou aqui sobre algumas doenças que normalmente a pessoa desenvolve no decorrer da vida, né? Quais são as doenças que as pessoas já podem nascer com esse problema, que já pode levar a um problema cardiovascular? Aí a gente, assim, pensando em fator, dá para a gente dividir aí em duas vertentes, né? Uma é uma vertente anatômica, ou seja, existe uma malformação de fato da estrutura das artérias, né?
que são as coronárias anômalas, que a gente chama. E aí existe N classificações e sim, isso pode ser uma causa de infarto em paciente jovem, isso deve ser estratificado e receber o tratamento que eventualmente é até cirúrgico, né? Como é uma alteração estrutural, fazendo um paralelo aí com a doença valvar, alterações estruturais quase que invariavelmente são de correção intervencionista, né? E aí pensando nos fatores de risco, né? Não na causa estrutural em si, que vão fazer com que eventualmente o paciente desenvolva todo esse processo aterosclerótico de forma mais precoce e aí sim tem uma chance, entre aspas, maior de ter o evento cardiovascular do que a população geral. Acho que o mais comum é o diabetes tipo 1, que a pessoa vai nascer e se não tiver um controle adequado, quase que invariavelmente vai apresentar doença aterosclerótica de forma precoce. Isso não é incomum que a gente veja, que é uma doença super difícil, envolve infância e todas aquelas questões comportamentais que a gente tem. E uma outra menos conhecida, mas talvez até com impacto maior do que o diabetes tipo 1, é a hipercolesterolemia familiar, que são pacientes que têm distúrbios no metabolismo do colesterol e apresentam de fato níveis muito alarmantes de colesterol, inclusive com difícil controle com as medicações, precisando de medicações de muito alto custo e que também podem apresentar doença cardiovascular precoce. O ideal é sempre descobrir antes, né, para poder ir tratando. Sem dúvida nenhuma. Mesmo em criança, eu acho que assim, suspeitou de alguma coisa, todas essas doenças têm estigmas que fazem você direcionar ou suspeitar de alguma forma. Suspeitou? É o que você falou. Diagnóstico precoce, eu acho que é a grande prioridade da medicina atual, né? A gente tem muito recurso, mas às vezes se a gente perde o tempo, talvez o recurso não seja tão eficiente quanto ele seria se a gente tivesse feito esse diagnóstico anos antes. Uma coisa que está muito na moda e é bom é que as pessoas estão gostando muito de correr nas ruas, praticar exercícios, mas isso é recomendado a pessoa já fazer direto, porque eu vejo também que muitas pessoas acabam tendo algum problema, algum infarto. Infelizmente, eu já vi pessoa na minha frente passar mal assim numa corrida e infartou mesmo, sabe? Tem alguma recomendação para as pessoas antes de praticarem esses exercícios para não acontecer esse tipo de coisa, né? Principalmente que a gente está falando aqui agora de doenças do coração. Com certeza. Acho que assim, além de estar se popularizando, as pessoas, além de fazem com uma intensidade, às vezes, alta, né? Como você citou a corrida, às vezes, comecei correndo 5 quilômetros, a hora que você vai ver, você já está correndo meia maratona, mas nunca viu a sua saúde cardiovascular, se permite isso ou não. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho super válido fazer uma avaliação cardiológica em um local com toda a infraestrutura direcionada para isso. E essa avaliação pode ir desde um simples eletro e um exame físico num paciente isento de fator de risco, jovem, funcional e assintomático, ou até um cateterismo, vamos dizer assim, num paciente que, por mais ativo que seja, é diabético, é hipertenso, tem outros fatores de risco, sente aquela falta de ar desproporcional que a gente comentou anteriormente, mas que tem de fato vontade de deixar de ser sedentário, mas que precisa fazer isso com a maior segurança possível. Bom, é um assunto muito complexo, né? Dá pra gente falar de doenças do coração por horas aqui. Mas como a gente falou, assim, das principais, pelo menos, ou até ali que são pelo menos 18, né? Que afetam muito a população, assim. Sem dúvida. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação à Reddor. Quais são as especialidades? Como que as pessoas podem encontrar esse auxílio que a gente vem comentando aqui através da Reddor? Sem dúvida nenhuma. Atualmente, assim... aí falando mais da minha especialidade, de onde eu atuo, né? Dentro da rede, a cardiologia se estruturou como um braço à parte. Isso vem acontecendo nas outras especialidades, eu acho que é como as coisas vão acontecer, mas a cardiologia foi, se não me engano, a pioneira nesse sentido. Em todos os nossos hospitais, a gente tende a ter um centro cardiológico individualizado que
funciona num setor à parte e que conta com toda a infraestrutura, tanto médica quanto tecnológica, né, para avaliação cardiovascular. Aí citando como exemplo o Hospital Brasil aqui, que está mais próximo da gente, a gente tem absolutamente tudo que a gente pode querer para ter esse cuidado com o paciente, para antecipar eventualmente qualquer problema que ele venha a ter. Desde um eletro a uma intervenção valvar percutânea, a gente consegue ter acesso a tudo isso, a rede proporciona isso para a gente não, principalmente para os pacientes, né, para que a gente consiga cuidar e evitar que a gente tenha alguma surpresa. E, assim, graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso, uma cardiologia muito, muito legal e muito assertiva aqui no hospital, graças a essa infraestrutura que a gente tem. Até mesmo nesse ponto preventivo. Sim, principalmente. Eu acho que assim, o foco é sempre esse. Claro, a gente recebe pacientes que infartaram, ou que tiveram um AVC, ou que tiveram algum evento agudo que a gente chama no meio do caminho. Recebe, né? Assim, nada é 100%. Às vezes ele até se cuidou, às vezes ele até fez o que ele precisaria fazer, mas teve a intercorrência. E aí vem o outro lado da estrutura que a gente tem. A gente estava conversando até agora do ponto de vista ambulatorial, né, de cuidado com fator de risco, de prevenção, de atuação antes do evento indesejado. E é importante salientar que a gente também tem a infraestrutura para resolver o problema, não para prevenir o problema. Então, aqui no hospital, de novo, vou citar o Hospital Brasil, porque é onde eu atuo a grande maioria do tempo. Falando aí de evento cardiovascular, de infarto, a gente tem 2 salas de hemodinâmica, equipe de plantão o tempo integral, a gente consegue fazer as intervenções que precisam ser feitas, e aí falando de cateterismo, angioplastia, nos eventos agudos de forma muito rápida e muito assertiva. A gente tem essa facilidade e essa tranquilidade, então deixa a gente mais tranquilo, e os pacientes também recebem esse tratamento, que eu acho que é o tratamento padrão ouro que a gente gostaria que todo mundo recebesse. Bom, então até tomo a liberdade aqui para recomendar que todos passem por uma consulta, né, na Redditor para fazer esse tratamento preventivo, e que eu não vou torcer para ninguém precisar fazer um pós aí, né? Isso a gente mas não quer. Mas se for necessário, todo mundo já sabe onde ir, com certeza, né? A gente tem toda essa infraestrutura, não só da parte de coronária, e assim, como você disse anteriormente, cardiologia é enorme, né? Então a gente tem a infraestrutura tanto tecnológica quanto de prevenção em todas as áreas, em eletrofisiologia, em tratamento de hipertensão, em controle de fator de risco, em nutricionistas, nutrologistas que atualmente atuam junto com a gente no centro cardiológico, principalmente para controle desses fatores de risco. Então, acho que o paciente consegue ser visto de uma forma bem, bem completa. Legal. Doutor, muito obrigada pela participação. Antes da gente encerrar, eu vou deixar um espaço para você aqui nessa câmera, para você dar suas considerações finais e dar umas dicas, né, para as pessoas, para terem esses cuidados, né, conseguir cuidar direitinho aí do coração. Bom, vamos lá, então. Agradecendo de novo o convite de vocês, acho que é muito legal a gente ter esse espaço, tanto para informar das pessoas, para que se cuidem, para que procurem um cardiologista, para que controlem seus fatores de risco, para que façam atividade física de forma adequada e segura, né? Para que não tenhamos nenhum tipo de intercorrência. E também para apresentar o hospital e para que todo mundo saiba que a gente possui sim uma cardiologia super estruturada, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista propedêutico aí de equipamentos, e que a gente tem toda a condição de prestar o atendimento e de fornecer uma cardiologia de primeira linha para todo mundo aqui do ABC.
Doutor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Acredito que muitas pessoas que acompanharam vão ficar mais atentas aí com a saúde. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição. E eu agradeço a você que nos acompanhou em mais um especial Momento Saúde, Redditor.